escolheu nenhum desses, perguntou Jessé. Esses são todos os filhos de Jessé. Respondeu: ainda falta um, mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda-lhe chamar, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Amém? Meus queridos irmãos, é muito verdade isto. Por quê? Porque passaram dos filhos de Jessé na companhia de que na visão de Samuel seria Abinadab, Samar e Eliabe. Se percebe que nenhum deles foram escolhidos para ser rei de Israel. No entanto, veja bem que Jessé respondeu: ainda falta o menor. Ninguém sentará na mesa. Você percebe que a vida de Davi foi uma vida direcionada por Deus. Você imagina o quanto valeu a pena para o crescimento do ministério de Davi, porque Deus sempre está à procura de quem está em serviço. Deus sempre está à procura de quem está em tarefa. Deus sempre está à procura de quem tem promessa. Deus também sempre está à procura de quem levanta as mangas e trabalha, não só ter apenas o título, mas agir com ação. Assim era a vida de Davi. Davi não tinha título, mas Davi tinha uma promessa. Davi ainda não tinha se identificado como um pastor de ovelha, mas o próprio Deus já havia colocado no coração de Samuel quem seria o rei de Israel. Um menino que entre todos os seus irmãos, para muitos deles poderia dizer: é menino, é criança, é pequeno, é frágil, é sem experiência. Ele poderia não ter experiência na sua força, ele poderia não ter estrutura no seu corpo, mas ele tinha uma experiência com ovelha. Ele sabia conduzir a ovelha, ele sabia apacentar a ovelha, ele sabia dar comida para a ovelha, ele sabia tratar a ovelha muito bem. Então o coração de Deus impactou de uma maneira que o Senhor disse: não atenta, Samuel, para a aparência, porque eu vejo o coração controlado pela vocação, coração chamado, direcionado pela uma chamada. Eu acredito piamente que esta noite Deus está colocando em cada coração uma chamada que está ardendo na sua alma, porém você ainda não executou, porque não chegou o seu tempo, não chegou a sua hora. Porém, quando for o seu tempo, você vai entender: já estou preparado para a tarefa que Deus me designou. Quem acredita que Deus está lhe preparando para uma chamada? Aqui nós percebemos, aqui nós extraímos da parte de Davi, porque Deus estava rejeitando Saul,
porque o negócio não estava bem, a liderança não estava bem, o governo de Saul não estava bem, mas a mente de Deus estava preparada do que nunca para reservar, preparar, colocar no lugar de Saul um jovem menino, pequeno, mas cheio da graça de Deus. A visão de muitas pessoas é olhar para o outro, é pequeno, é frágil, mas ele é uma bomba atômica na mão de Deus. O inferno não suporta a graça que você tem, a experiência que você tem, a dinâmica que você tem. Então Davi era um jovem dinâmico, um jovem que estava ativo ao trabalho do Pai. Quando Deus vê a motivação e a ativação nossa, ou a motivação nossa, Deus começa a entender: esse está apto para executar a chamada de uma liderança. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama medroso, Deus não chama covarde, Deus chama guerreiro. E eu entendo nessa noite que tem guerreiros aqui, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, que Deus está dizendo: eu conto com você, porque você está apto para ouvir a minha voz. E quem ouve a voz do Senhor, ele obedece os seus princípios. Veja bem, passa Eliabe, não é Eliabe, passa Abinadab, não é Abinadab, passa Samar, passa os demais irmãos de Davi, não são eles. Aí o Senhor fala com Samuel: não atente para a aparência, e ninguém sentará na mesa enquanto ele não chegar. Não fique apavorado, não fique pensando que alguém vai tomar o seu lugar, não fique brigando por lugares. Não, não, não. O que é seu lugar é seu lugar. Oh glória! O que Deus colocou nas tuas mãos está nas tuas mãos. É assim que o Senhor também falou com Samuel: ninguém vai sentar na mesa enquanto esse menino não chegar. Ou seja, chame ele. Quando chamaram, Davi veio. Davi é ungido a rei, Davi é separado a ser rei de Israel. Davi começa a governar, Davi começa a trazer na sua consciência responsabilidade, responsabilidade que ele teria que ter em suas mãos, responsabilidade que ele poderia saber como conduzir. Se ele cuidava de ovelhas, de ovelhinhas, imagine de uma nação. Então Deus começa a ver que o coração de Davi era um coração humilde, um coração simples. Deus não levanta soberbo na tua obra, Deus não levanta carrancudo na sua obra. Deus levanta os pequenininhos humildes, cheios do Espírito Santo, que se envolve com as coisas de Deus. Quem quer se envolver com as coisas de Deus? Quem quer se envolver com o trabalho de Deus? Olha o que diz o texto: levanta-te, unge. Versículo de número 13. Levanta-te, versículo 12, a parte B. Levanta-te, unge, pois este é ele. E Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi. Aí que os irmãos percebem, obrigado. Aí que os irmãos percebem que quando Deus coloca Davi, ninguém pode interferir. Você sabia que
quando Davi foi levantado por Deus, imagine o coração dos irmãos. Por que eu não? Só Davi. Porque os irmãos estavam acostumados com mordomia. Os irmãos estavam acostumados a estar do lado do papai. Os irmãos queriam aplauso. Os irmãos queriam elogio. Davi não queria elogio. Davi queria trabalho. E Deus está à procura de homens de Deus que tenha trabalho, não elogio. A glória é dele, sempre será dele, para todo sempre. Por mais que nós fazemos, a glória sempre será dele. Nunca você vai ver alguém dizer parabéns. Sempre vai ter alguém que vai questionar o que Deus está fazendo com você. Mas eu entendo uma coisa, aprende isso. Coloca isso na tua psique, coloca isso na tua memória. Você tem um trabalho, você tem um ardo em suas mãos, você tem uma pá na tua mão, tu tem uma ferramenta na sua mão. Não queira a ferramenta que não é sua, não queira a ferramenta que não te serve, não queira os trajos que não te servem. Usa aquilo que é seu, use aquilo que Deus lhe deu. Não queira ser igual a outro, seja você mesmo. Olha para o seu irmão, diga para ele: seja você mesmo, crente. Davi era Davi, Abinadab era Abinadab, Eliabe era Eliabe. Cada um tem o seu papel. Mas no meio de tudo isso, a gente vai deparar com o crescimento de Davi aqui. Porque Davi estava no campo, enquanto os irmãos estavam na expectativa. Tem que ser eu. O pai tem que designar eu. O pai tem que falar que seja eu. Davi não precisou nem se identificar, porque o próprio Deus já sabia quem era ele. Deus sabe quem é você. Pastor, eu quero que todo mundo me veja. Não. Deus está dizendo, não precisa que todo mundo te veja, precisa que o eterno Senhor te veja. Não precisa que as pessoas te olhem, precisa que o eterno te veja. Eu vou contar um exemplo aqui. O ano passado eu estava na minha casa, estava trabalhando na outra firma. Isso é um testemunho. E eu recebi um telefonema. Eu estava em casa, eu até brinquei com o pastor, falei: pastor, é uma igreja pequenininha, né? Não, pastor Antônio Moura, pastor presidente do maior congresso de missões ali do Cimis, em Suzano. E ele disse assim: o senhor que é o pastor Ricardo? Eu falei: sou eu. Ele disse assim: eu queria que o senhor viesse pregar no meu evento aqui. Aí eu pensei comigo na minha cabeça, falei para ele: o senhor está convidando pessoa errada. Mas o senhor não é o Ricardo Maurício? Eu falei: sou eu mesmo. Mas o senhor está convidando pessoa errada. Não, eu não, deve ser outro. Ele disse: rapaz, é que me passaram o seu contato, e Deus colocou no meu coração para colocar você no congresso, no ginásio. Eu falei: peraí, pastor, tem que ser numa igreja pequena, não é? Não, é num ginásio. Eu falei: o senhor então está convidando a pessoa errada. Só que no dia que ele marcou a data que eu fui, para mim, na minha cabeça, eu pensei em uma igreja de 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Quando eu cheguei ali na estação de Suzano, que me passaram o endereço, eu fui lá, que eu olhei que era um ginásio. Aí que eu abri, que eu entrei no portão, o obreiro me atendeu: o senhor que é o pastor Ricardo? Eu falei: sim. Eu falei assim: é que me chamaram e eu achei que era uma igreja pequena. Ele falou assim: então é o senhor mesmo. Quando eu olhei aquela multidão de gente, eu confesso, meus irmãos,
A minha perna tremeu naquele momento. Eu falei, não é eu. Só que eu lembrei de uma profecia que a minha avó profetizou quando eu tinha 14 anos de idade. Ela disse para mim, filho, eu tinha 14 anos, pastor Wagner, sentado na cadeira, me colocou na cadeira sentado, tinha chegado da escola. E ela falou assim, ó meu filho, coloca uma fita para a avó, para a gente assistir um vídeo. E isso era na faixa de 1989, por aí. E quando ela pediu para mim, coloca uma fita do pastor Marcos Feliciano, Batalha Missionária. Eu falei, pastor, eu falei para minha vovó, nós vamos assistir. Ela falou, vamos assistir. Aí coloquei para ela e nós estávamos assistindo. De repente ela falou para mim, coloca no meio, dá um pause, coloca a mensagem, deixa no meio. E eu tenho uma coisa para falar para você, filho. Eu falei, sabe esse rapaz que está pregando aí? O Deus que colocou ele lá, Deus vai te colocar junto com ele. Eu falei, vó, eu não conheço ele, eu não sei nem quem é ele, eu estou vendo pela fita. Ela disse assim, a vozinha não vai estar viva para ver, mas quando tu chegar aos seus 44 anos de idade, a profecia vai acontecer na sua vida. Isso aconteceu o ano passado, com a idade de 44 anos. Eu fui a lembrar quando eu entrei na porta do ginásio. Eu falei, caiu a ficha na minha cabeça. Eu falei, já sei. A profecia daquela senhora de cabelo branco pequenininha está acontecendo na minha vida. E quando eu olhei aquela multidão, eu falei, não quero saber. Eu sei que Deus está comigo e vai me dar graça para fazer aquilo que Ele me manda fazer. E ela disse para mim, no evento que tu vai pregar quando tiver 44 anos, você vai pregar antes desse pastor. É uma senhora que tinha os seus 4ª série. O David sabe, meu primo aí sabe um pouco da nossa história. E quando eu entrei, que eu fui ministrar no período da tarde, eu fui com a mensagem preparada, irmãos, confesso. Preparei um esboço, estudei, fiquei durante 6 meses estudando depois da ligação. Fiquei estudando, me preparando. Deus mudou a mensagem todinha. Eu não sei de onde que Deus foi me levando, só sei que o Espírito Santo foi me conduzindo. As pessoas, os pastores que atrás de mim falou, o que é que esse rapaz tem? Depois que eu terminei a mensagem, no final do evento, eles vieram até de mim e falou, rapaz, o que tu tem? Da onde você é? Porque tu trouxe uma mensagem missionária que Deus mexeu com o nosso coração. Deus trouxe para nós, na nossa consciência, que nós devemos fazer a obra evangelística. E naquele momento que eu ministrei, quando foi depois de mim, o pastor Marcos Feliciano ministrou. Aí eu lembrei da profecia daquela senhora. Dá valor às pessoas que estão do teu lado, que te leva para cima. Ande com pessoas que te motivam, porque eu fui motivado pelaquela senhora que me criou, que me ensinou, que me doutrinou. Você pensa que foi fácil para a gente servir a Deus? Foi na linha, ó, não podia errar nenhum tio sequer. Então por isso que quando a vida de Davi teve o quê? Teve aqui um ensino, uma instrução. Davi era obediente ao seu pai. Você quer ter a bênção de Deus no teu ministério? Seja obediente ao seu pai. Seja obediente à sua mãe. Seja obediente aos princípios da palavra de Deus. Porque eu estou trazendo para você uma experiência que você nunca ouviu.
porque para me chegar da onde eu cheguei, eu tive que ouvir primeiro. E cada dia a gente ouve e vai aprendendo e absorvendo. E Deus está dizendo: eu estou dando crescimento no teu ministério, na tua área financeira, na tua área espiritual. Eu estou dizendo para você que você não é qualquer um, você é muito mais do que você nunca imaginou. Deus está dizendo que a partir de hoje você vai levantar a cabeça, levantar a bandeira da vitória e dizer: Satanás, a minha família será uma bênção, a minha casa será uma bênção. Uma empresa, um funcionário, para crescer dentro de uma empresa, ele tem que subir de degrau em degrau. Ainda que seja um faxineiro. Eu falo porque eu já fui faxineiro de metalúrgica, que eu limpava o banheiro de homem e limpava o banheiro de mulher. Os dois, eu fazia as duas funções. Eu tirava as sujeiras da metalúrgica e depois limpava os banheiros. Até os meninos davam risada: mas você, faxineiro. Só que eu dava valor pelo trabalho que eu fazia. Eu aprendi uma coisa: tudo se começa por debaixo. Ninguém cresce de cima para baixo, é de baixo para cima. Deus está dando crescimento para você hoje aqui, seja na área espiritual, seja na área ministerial. Deus está dizendo que você vai chegar muito mais além do que você não imaginou. Só para ter uma ideia, no final da ministração, depois que colocaram o pastor nossa mensagem no canal deles, que essa mensagem avançou, que a mensagem posicionamento, emissões, que é uma das mensagens que mexeu até comigo. E eu recebi telefonema até fora do país, até ligação fora do país. Eu só não fui porque eu não vou fazer besteira de sair fora de país. Primeiro, a gente tem que cuidar da família primeiro. Você quer ser bênção? Seja bênção para a tua família primeiro. Você quer ser bênção para o seu pai? Você quer ser bênção para a tua esposa? Você quer ser bênção para o teu marido? Começa dentro do seu ambiente, para depois você chegar na onde Deus quer chegar. Davi, para ser bênção ministerial, ele foi bênção na vida do pai. E o pai identificou dizendo: é Davi, está cuidando de ovelha. Ou seja, Davi não era um preguiçoso, Davi era guerreiro em apacentar as ovelhas. Deus está dizendo: eu quero mais motivação. Eu quero que você entenda nessa noite que o Espírito Santo está te despertando. Nós cobramos tanto de Deus para a nossa vida, nós queremos tanto de Deus para a nossa vida, e o Senhor está dizendo: eu quero mais serviço, eu quero mais trabalho, eu quero mais ação, eu quero mais movimentação. Eu quero mais que você entenda que a tarefa que Ele colocou nas tuas mãos você não pode abandonar. A chamada que Deus colocou nas tuas mãos você não pode parar, você não pode desistir. Enquanto você trabalha para Ele, Ele vai trabalhar por você. Você crê nisso? Você crê nisso? Levante a sua mão, diga comigo: eu creio que enquanto eu estiver fazendo a obra de Deus, Deus vai fazer por mim. Aleluia. Deus cuida da sua igreja e Deus cuida do seu povo. Amém? Esta palavra que Deus colocou no meu coração até aqui. Que Deus abençoe.